Boa noite, pré-candidato. Tudo bem? Boa noite, Pedro. Um prazer estar aqui com você compartilhando o seu espaço. Não, o espaço é de todos nós, o espaço é da liberdade. Então, Isso, e gostei. te agradecemos, te agradeço em nome do Boletim da Liberdade a oportunidade de poder conversar com a senhora e que espero que tenhamos uma boa conversa aqui, uma conversa franca sobre a liberdade, sobre o Rio de Janeiro. E estamos à disposição sempre, desde já, para a gente poder contribuir no que for possível, tá bom? Tá bom, tá ótimo. Só vou te falar aqui rapidinho como que vai ser a nossa conversa. Ela se constitui em 4 fases. Isso eu falo para você, já falei com a sua assessoria, mas também para quem está nos acompanhando, quem for entrando a cada momento, possa saber. A primeira sobre a senhora, a Glória Heloísa. A segunda sobre o Rio de Janeiro. A terceira é um pinga-fogo bem rápido, bate-bola aí. Pergunta e resposta, não precisa desenvolver a resposta. São perguntas tranquilas, pode ficar tranquila. Tá bom. E uma conclusão final, onde a senhora pode deixar um recado final para todo mundo, tá bom? Tá bom. Então vamos lá, vou botar aqui o tempo. No início do ano, isso é uma introdução que eu faço rapidinho. No início do ano, o Boletim da Liberdade deu início a um conjunto de entrevistas em vídeo com pré-candidatos à prefeitura das principais cidades do Brasil. Já entrevistamos pré-candidatos do Partido Novo para a capital Florianópolis, para São Paulo. Aqui no Rio de Janeiro já conversamos também com o Partido Novo, com democratas, com o PSD, com o PSL, com o PTB, com o PSDB, e hoje estamos com a honrosa presença da pré-candidata à Prefeitura do Rio, a ex-juíza Glória Heloísa, que deverá concorrer pelo PSC. Antes de começar a nossa entrevista, eu gostaria de lembrar que iniciativas como essa, de produzir conteúdo jornalístico com viés liberal, são viabilizados graças à assinatura dos leitores assinantes do Boletim da Liberdade. Com pequenas mensalidades, eles ajudam a manter o boletim e convidamos a todos a entrarem no nosso site www.boletimdaliberdade.com.br, onde poderão ver todo o nosso trabalho em prol do jornalismo independente. Bem, vamos lá começar, candidato. Ou pré-candidata, melhor dito. Pré-candidata, eu já ia falar, estava esperando você Não, terminar. Ainda pré-candidata, mas se Deus quiser, serei candidata. você prefere que eu chame você, senhora, A Glória? você, por favor, por Tá bom. favor. Para gerar intimidade entre a gente, é um bate-papo, né, Isso. nosso e com o seu Ainda mais uma público. sexta-feira, 9 horas da noite, né? Não é? Vamos sextar hoje conversando de uma forma bem leve. Isso que a gente gosta. Mas, Glória, Sim. queria começar a nossa conversa falando sobre o processo eleitoral em si. O PSC, que é o seu partido, detém o governo do Estado, do Rio de Janeiro, e atualmente está envolvido em alguns escândalos, ainda em apuração. É bom a gente sempre ressaltar essa parte. Como você enxerga toda essa situação do seu partido e qual a sua opinião sobre o impeachment do governador? Vou começar a falar com você de trás para frente, né? Vamos colocar aí. Em relação ao processo do impeachment, eu entendo que é um instrumento legal, é traumático, mas é um instrumento que precisa ser respeitado porque as instituições legislativo, executivo e judiciário são instituições que são consagradas dentro da nossa democracia e o diálogo republicano diz exatamente isso, respeito às instituições. É um diálogo, então, que deve ser travado entre o legislativo e o executivo. E eu ressalto que, independentemente do procedimento, se é misto, se é administrativo, nós não podemos deixar de dizer e fazer um alerta, até por conta de toda a minha carreira, durante 23 anos enquanto juíza, eu sempre expressei opiniões após ouvir todos os atores que fazem parte desse processo ou desse procedimento. Então, o alerta é esse. Entendo que qualquer manifestação ou opinião deve ser feita em relação ao término do processo, que é uma acusação que já foi efetivamente realizada, mas após a produção da ampla defesa. Penso que qualquer desvio de conduta, penso que qualquer situação que leve à ideia de que o povo e a população vem sendo prejudicado, e isso é o fato noticiado, precisa realmente ser combatido, os culpados precisam ser encontrados e devidamente responsabilizados com penas severas. Esse é o meu posicionamento. Legal. E como enxerga toda essa situação dentro do partido? Olha, eu entendo que o partido a gente já pode falar da seguinte forma.
com muita tranquilidade. Inclusive, a gente sabe que o partido é feito por várias pessoas que têm ideias diferentes e cada um de nós, né, somos responsáveis pelos nossos atos. Então, cada um tem a sua responsabilidade pessoal. A vida é assim. Entendo Legal. que há muita tranquilidade em relação a essa situação, porque cada um é responsável pelos seus atos. Uhum. Agora, falando sobre a sua trajetória profissional, Glória, eu queria que você contasse um pouco mais sobre a sua trajetória e como você acredita que essa experiência poderia agregar para administrar a cidade do Rio de Janeiro, caso eleito. Em primeiro lugar, eu adoro falar sobre a minha trajetória, porque foi uma trajetória de muita luta. Eu vim de uma família muito humilde. E como eu sempre fui muito focada, sempre tive objetivos, eu sempre planejei muito e fui em busca desses meus sonhos. E consegui trilhar sozinha, de forma pessoal e focada, a minha trajetória. Deixei um grande legado no judiciário, principalmente na vara da infância e juventude, onde eu vivenciei muitas trocas com a população. Durante mais de 10 anos, como juíza da infância e juventude, eu experimentei na pele as mazelas da sociedade. Eu me refiro às mazelas das crianças, dos adolescentes, mas de suas famílias também. Então, eu senti na pele tudo aquilo que elas sofriam. Eu tive que construir a política pública que não havia. E quando eu falo isso, eu falo da identidade, da minha simplicidade quando eu era jovem, porque durante 23 anos da minha vida pessoal, eu me utilizei da rede pública. Eu fui ao SUS, na época não era SUS, né? Era INAMPS, NPS, depois é que a gente modificou a nomenclatura, mas a ideia é de que eu me utilizei, por exemplo, do serviço de saúde, do serviço público de saúde, do serviço público de educação. Então, eu vivenciei todos aqueles problemas que a maioria da nossa população vivencia com relação à ausência ou à má gestão pública desses bens e desses serviços. Então, havia muita identidade e muita troca entre eu, enquanto juíza da infância e juventude, mas também enquanto cidadã e quanto alguém que precisava construir imediatamente essa resposta. E eu sempre falo que administrar vidas é muito mais difícil do que promover um resultado onde se, de uma certa forma, e talvez diretamente, tenha que se dar um resultado que pode levar um certo tempo. Criança, jovem, não pode esperar. Atrás do processo, havia vidas que precisavam de uma resposta imediata. Então, a minha experiência em gerenciar crises humanas, problemas humanos, com respostas imediatas, é um ponto muito positivo. Se a gente for falar de processo, de bens e serviços, eu quero deixar claro que eu fui até premiada no ano de 2017 por gestão. O que significa dizer que eu consegui reduzir, digamos assim, os problemas administrativos que havia dentro da minha vara, né, da infância e juventude, com pouco pessoal. Então, eu fiz muito, ou seja, eu produzi muito com pouca gente. Isso é sinal de boa gestão. Eficiência, resultados práticos, ou seja, eu consegui fazer com que as pessoas vestissem a camisa, meu corpo técnico vestissem a camisa da necessidade de dar uma resposta eficiente para a população, dentro daquilo que eu fazia, que era produzir justiça. Então, essa é a experiência que eu trago para a política. Você ganhando, como seria a sua relação com o governo federal, visto que o partido no Rio de Janeiro tem tido alguns problemas com o presidente Bolsonaro? Então, como eu te falo, o partido é feito de várias pessoas que possuem comportamentos diferentes e responsabilidades diferentes. A Glória cidadã, a Glória ex-juíza, ex-desembargadora, sempre foi alguém que destruiu muros relacionais. Eu aprendi a construir pontes. E através de que instrumento? Diálogo. Então, não é só no governo federal, mas também no governo estadual. Em qualquer espaço que eu estiver, o meu foco vai ser sempre o de dialogar com todos os atores, porque é fato que o próximo gestor, ou qualquer gestor, precisa governar. E para ele governar bem e gerar o resultado que a população precisa, porque ela está cansada da ineficiência, das dificuldades, precisa de um gestor proativo e que consiga efetivamente romper essas crises relacionais
e promover a união de esforços em benefício da população. Essa é a minha meta, continuar sendo quem eu sou, uma mulher, né, uma cidadã que promove diálogo em todos os níveis, inclusive a população. Quero até falar um pouco sobre isso, porque eu acho que a população ela precisa entrar no processo para identificar o processo, ou melhor, o problema, né, vivenciá-lo e construir o resultado. Então, a gestão precisa ser participativa. A população precisa compreender o seu lugar neste processo de melhoria da cidade do Rio de Janeiro. Você só se responsabiliza pelo problema que você conhece. Então, a transparência é muito importante e, mais do que isso, a população participando efetivamente dessa construção é prioridade. Eu normalmente não abro as perguntas aqui, não faço as perguntas que as pessoas botam aqui, Glória, mas eu vou abrir uma exceção porque o Jackson Vasconcelos, ele é o nosso colunista sênior do Boletim da Liberdade, é um grande pensador político da cidade, e aí eu vou abrir essa exceção por ele. Se a senhora vencer, que medidas a senhora tomaria para iniciar o seu trabalho? Medidas todas. Em primeiro lugar, eu vou listar todas as necessidades. Na verdade, todos nós sabemos as necessidades da cidade, do Rio de Janeiro e da população. Até porque o Covid-19 ele desnudou essas vulnerabilidades, fruto de gestões passadas. E, além disso, além de desnudar, ele causou também um aspecto positivo, porque todo esse ambiente de debate se tornou público. Então, as pessoas começaram a ter transparência daquilo que funcionava, daquilo que nunca funcionou e daquilo que é preciso funcionar. E a gente pode falar, portanto, por exemplo, na área da educação, além de ter a consciência das desigualdades sociais, nós identificamos a desigualdade digital. Quantas crianças e adolescentes deixaram de estudar porque não tinham uma internet, sequer um tablet, enfim. Isso é uma prioridade porque a educação transforma vidas. Se transforma vidas, transforma a cidade, transforma a nação, transforma o mundo. Mas a gente precisa falar também da geração de renda e emprego, porque as pessoas até deixaram de cumprir, digamos, as barreiras sanitárias com medo do amanhã. Então, quando a gente fala, olha, fica em casa, é uma prudência em função da falta de controle da pandemia, da alta letalidade do vírus, do Covid-19, e a gente até sabe que hoje o Rio de Janeiro, digamos assim, os números voltaram a aumentar, o que significa dizer que a gente ainda não tem o controle. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, sim, estabelecer um nível de ações resolutórias para proteger a vida das pessoas, mas, ao mesmo tempo, garantir o sustento de cada uma delas. E talvez essa fala não tivesse ocorrido, né? Aliás, não ocorreu no momento oportuno. Se ela tivesse ocorrido, eu tenho certeza que muitas pessoas poderiam ter sido salvas. O que a gente não pode admitir a ideia de que há uma queda de braço entre saúde e economia. Não é. Existem duas partes que precisam conversar. As pessoas precisam estar bem para trabalhar. E para trabalhar, precisa de saúde. Essas duas seriam, acho que, duas grandes plataformas. Geração de renda, emprego, educação, porque educação é um grande guarda-chuva, né? Que faz com que todas as outras políticas públicas se transformem. Segurança pública, urbanismo, todas elas, saneamento básico. E, obviamente, que a gestão é um eixo transversal que precisa ser conversado, estudado e construído com todos os atores para gerar esse bem social que todo mundo deseja e precisa. Legal. Agora, continuando nossa conversa, já vou entrar na parte 2 pelo Rio de Janeiro. Segundo a última pesquisa do Datafolha, 72% dos cariocas rejeitam o prefeito Marcelo Crivella. No fim do ano passado, o Rio enfrentou ainda uma crise na saúde, onde diversas unidades paralisaram diante da falta de repasse. Gostaria de saber como você avalia o mandato do prefeito Crivella e, na medida do possível, o que você teria feito diferente a ele na questão da saúde. Olha, eu acho que a melhor pessoa para avaliar qualquer gestor é a própria população. E penso que essa avaliação se dará nas eleições, na hora em que as pessoas depositarem os seus votos. Isso é o que eu efetivamente entendo. Agora, eu faria muitas coisas diferentes, mas a primeira delas, eu acredito que eu já até
comentei em outras oportunidades, mas é sempre bom renovar. Eu traria a população para conversar comigo, para identificar, priorizar quais são os problemas, para que a gente pudesse criar um método de gerar metas e resultados. Porque quando você gera metas a serem atingidas, os resultados são transparentes e gera mais, digamos assim, eficiência e, mais do que isso, credibilidade daquilo que está sendo feito. Então, a Glória, como sempre, nunca foi uma juíza de gabinete, melhor dizendo, eu sempre fui muito proativa, eu traria essa característica, trarei se eu tiver essa oportunidade, essa característica que é o de dialogar e de sair do meu gabinete para conhecer as realidades de cada bairro, quais são as necessidades e construir com a população os resultados mais importantes a médio, longo prazo, curto prazo, dessa forma, dialogando com todos. Eu faria essa diferença, que não é uma inovação, é o básico, tá? Queria deixar isso claro. O Rio experimentou ao longo dos últimos anos um conjunto de modelos diferentes na gestão da saúde pública. Um deles foi por meio das OS, das organizações sociais, que são entidades privadas com trato médico e fazem o gerenciamento de diferentes unidades. Outro modelo é o tradicional, com a convocação de concursos públicos e a atuação direta do Estado na gestão. Queria entender um pouco também como você avalia esses dois modelos e como você, sendo eleito prefeita, o que poderíamos esperar da sua administração nesse campo? Toda a população pode esperar que a Glória, enquanto gestora, será muito transparente. Farei uma gestão, se eu tiver essa oportunidade, profissional, técnica, transparente. Criaria, por exemplo, um gabinete de compliance, porque isso dá sustentabilidade, boas atitudes, novas atitudes. Isso é muito importante numa gestão. Entendo que OS ou Rio Saúde são instrumentos que podem ser utilizados, desde que as pessoas que sejam encarregadas pela utilização desse canal, desse instrumento, tenha caráter. Então, eu não vou pontuar o que é melhor, se é a OS ou se é melhor o Rio Saúde ou concurso. Eu vou pontuar o seguinte: independentemente de qual for o instrumento que melhor vier a ser adaptado dentro da próxima gestão, as pessoas à frente desse mecanismo precisam ter caráter, porque a gestão precisa ser feita para servir o povo e pelo povo, e não para servir a si próprio. Legal. E quando a gente fala do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, não tem jeito, precisamos falar de qualquer maneira sobre a segurança pública também. Sim. Porque acaba sendo uma área que acaba afetando o desenvolvimento econômico, a educação, muitas outras. Eu queria entender como você acredita que poderíamos conseguir, ou melhor, como você conseguiria contribuir como prefeita eleita para a redução da violência no Rio de Janeiro. Nossa, essa abordagem é muito apropriada e eu gosto de falar sobre ela, porque quando fui juíza da infância e juventude, uma das grandes preocupações que eu tinha era geralmente não, na grande maioria das vezes, com a violência urbana. Então, a questão da segurança pública sempre foi um eixo de trabalho que eu tive que participar, justamente porque eu precisava aplicar essa medida para assegurar a segurança da criança, do adolescente e desse familiar. Eu penso que o conceito de segurança pública é muito mais amplo, muito mais moderno. Inclusive, o PNUD fala muito sobre isso. O conceito é de segurança cidadã. O que é segurança cidadã? É uma segurança feita a vários atores, com o Ministério Público, com a população, com o governo do Estado, governo federal e com o prefeito, que precisa ser o protagonista do setor de prevenção primária da segurança, impedindo que as crianças e a população estejam num ambiente de insegurança. Por exemplo, quando a gente fala do eixo do urbanismo, a gente fala da iluminação. A iluminação pública é, digamos assim, uma tarefa imediata da prefeitura. Então, promover, por exemplo, a iluminação pública de forma efetiva é muito importante, porque um ambiente ermo, escuro, gera insegurança e talvez um ambiente onde a criminalidade atue. Em relação à criança e adolescente, que eu gosto de falar, porque representa o nosso futuro, não é? E é o capital humano que precisa realmente receber investimento nesse momento para que a sociedade se torne realmente inclusiva, diferente, para que haja desenvolvimento, precisa estar num ambiente seguro. E a escola, depois da nossa casa,
via de regra, é um lugar de maior segurança. Então, por exemplo, fazendo com que as nossas crianças e adolescentes permaneçam num ambiente escolar seguro, também é uma forma de contribuir para a segurança pública. A Guarda Municipal pode ser utilizada para fazer juntamente com a Guarda Militar, ou seja, com a Polícia Militar, através desse sistema de segurança presente, e aí já é governo do Estado, então precisa dialogar, pode contribuir justamente para a ronda escolar, para evitar efetivamente que criminosos estejam rondando a escola nesse espaço de convivência que precisa ser resgatado. Então, existem tantas possibilidades da prefeitura, do prefeito, que é um grande síndico, né, que promove a solução de problemas diários da população, pode contribuir para gerar essa sensação de segurança, porque a população não aguenta mais se tornar inseguro e vivenciar esse problema da violência urbana. Mas eu refalo que existem vários eixos de trabalho para a questão da segurança pública. Então, eixos transversais, educação, né, mobilidade, urbanismo, uma cidade adensada, uma cidade inteligente, com controle do espaço físico, por exemplo, controlada com tecnologia, também é uma grande ferramenta para promover a segurança cidadã de todo carioca. E a senhora armaria a Guarda Municipal? Esse é outro viés que muita gente me pergunta, e é complexa essa resposta, porque depende de vários fatores. E como eu sempre disse, que se eu tiver a oportunidade de me tornar prefeita, eu vou dialogar. A primeira coisa que eu faria era dialogar. Primeiro com o efetivo da Guarda Municipal, porque o armamento da Guarda Municipal não é um sentimento unânime dentro da própria corporação. Então, preciso ouvi-los. Mas também preciso ouvir a população. Por exemplo, Niterói fez um plebiscito e ouviu a população e lá se decidiu de forma pela maioria, de que não seria um bom viés armar a Guarda Municipal. Mas Duque de Caxias já fez diferente. O relacionamento entre o Executivo e o Legislativo permitiu a modificação da Lei Orgânica Municipal e a Guarda se tornou armada. Então, mais do que tornar a Guarda armada e, obviamente, conversar com a população e com a corporação, nós precisamos entender que a arma por si só não gera a segurança desejada. Primeiro, porque a arma é, digamos assim, um instrumento letal. Então, ao lado dessa política de armamento, nós precisamos colocar outra política, que é o de capacitação, de qualidade daqueles que vão se utilizar desse instrumento. Mas entendo que a população precisa nos ajudar a estipular essa política. Falando legalmente, conquanto, né, a lei municipal fale numa guarda desarmada, eu quero deixar esclarecido para a população que a legislação específica hoje, moderna, já admite o armamento da Guarda Municipal. E por quê? Porque existem outras atribuições com relação àquelas antigas, que eram só de conservar o bem público. Hoje a Guarda Municipal ela tem, digamos assim, um viés muito mais amplo, que é o de promover e ajudar a todas as outras polícias a promover e preservar a dignidade do ser humano. Então, passa pela segurança pública também. Na cidade do Rio de Janeiro começaram a surgir diversos pontos de Cracolândia de uns anos para cá. Tem alguma maneira que a senhora já enxerga que possa resolver esse problema? Bom, enquanto juíza da infância, né, infelizmente, nós nos deparávamos com problemas de adolescentes envolvidos no tráfico, e muito mais do que isso, não só envolvidos no tráfico, mas à mercê dessa doença e dessa situação social. Muitas crianças e adolescentes nas ruas, nas Cracolândias. Eu entendo que a abordagem precisa ser diferente. Nós precisamos resgatar não só criança e adolescente, porque entendo que a solução desse problema é multidisciplinar e do núcleo familiar. E o resgate tem que ser de todos eles, de cada elemento. E para isso, não é só retirar as pessoas do lugar e colocar numa unidade de tratamento. Mais do que isso, eu preciso fazer com que essas pessoas tenham uma autoestima e se sintam capazes de promover
uma autossubsistência mais do que isso, de escrever a sua própria história. Melhor, reescrever a sua própria história. E eu quero compartilhar com você, se eu tiver tempo, um exemplo disso que eu vivenciei na vara da infância. Certa adolescente chegou drogada na vara da infância, eu tive que fazer o acolhimento dentro de uma unidade que tinha especialidade no tratamento contra a drogadição, e esse é um viés que precisa ser revisto. Todas as unidades protetivas precisam ser revistas. Precisa haver realmente pessoas qualificadas com suporte e infraestrutura para prestar o seu serviço. Muitas das vezes isso não acontece. Mas voltando a essa adolescente, por mais que eu falasse para ela que ela não podia utilizar drogas, que isso estava atrapalhando a sua saúde, que ela poderia até morrer de overdose, não adiantava você falar isso. A partir do momento que eu utilizei uma caneta e um papel e falei, toma aqui o papel e a caneta. Aí ela falou, doutora, por que eu preciso de um papel e uma caneta? Para você reescrever a sua história, reescrever a sua vida, porque você é dona de si. Então, isso é muito importante, esse tipo de abordagem. Então, a população de rua precisa ser resgatada. E esse resgate tem que ser diferenciado. Nós temos que mostrar para eles que é possível, mas para isso precisa gerar confiança, precisa gerar, digamos assim, empatia, né? A abordagem é essa, de valorização da pessoa, porque ninguém quer se tornar drogado ou permanecer nessa situação, e muito menos na Cracolândia. E, Glória, o prefeito Marcelo Crivella reduziu ao longo do seu mandato as verbas públicas destinadas às escolas de samba. Embora a medida tenha desagradado alguns grupos, uma pesquisa da Datafolha divulgada em dezembro aponta que 60% dos cariocas apoiam a medida. O que você pensa a respeito disso? A prefeitura deve fornecer auxílio financeiro às escolas de samba e às outras iniciativas do carnaval, como bloco de rua, ou não? Olha, vou responder da seguinte forma. O Rio de Janeiro é vocacionado pelo turismo. O carnaval é um grande evento popular de projeção mundial, internacional. E é a cara do Rio de Janeiro. Então, o gestor que vira as costas para um evento que, inclusive, promove geração de renda, não está num bom caminho. E aí eu entendo que nós precisamos desconstruir essa ideia de que a prefeitura dá dinheiro para o carnaval. Na verdade, a verba já é, digamos assim, referenciada dentro da verba transferida do governo federal para a cultura. Então, não é uma questão de se pegar verba da prefeitura e dar para as escolas de samba. É, na realidade, dentro daquela verba governamental que a prefeitura recebe para a cultura, e o carnaval é uma expressão de arte e cultura, fazer a sua distribuição equivalente para que essa grande festa popular ocorra, porque nós vamos estar valorizando muitas mãos que durante todo o ano deram seu sangue, suor, para que esse grande espetáculo se realize. Legal. E estamos vivendo agora no Brasil um novo ciclo político, com influência cada vez maior de ideias liberais nas esferas de governo, estadual, federal, isso desde da última eleição de 2018, e até pelo menos o começo da pandemia. Nesse sentido, uma das pautas que os liberais defendem é a redução do escopo do Estado. Você tem alguma ideia ou projeto no sentido de efetuar alguma reforma liberalizante na cidade do Rio de Janeiro, como privatizações? Olha, nesse momento, a minha preocupação realmente é estudar a cidade do Rio de Janeiro, estudar quais são os seus problemas, tentar criar ideias para que essas soluções venham a acontecer. A privatização é positiva? É. Mas eu preciso estudar melhor, né? Nós temos que verificar que a privatização é um instrumento, mas as concessões de uso também é um outro instrumento. Nós vamos verificar aquilo que efetivamente dá mais dinamismo e contribui para a melhor política para a cidade do Rio de Janeiro. Estamos estudando nesse sentido ainda. E a última pergunta desse segundo bloco, Glória, e aproveita e fala para quem está nos assistindo, ou quem vai assistir depois, que essa entrevista vai ficar salva aqui no Instagram. Que bom. E depois também vai para o YouTube do canal do Boletim da Liberdade. Então, estamos entrevistando aqui hoje a pré-candidata
pelo PSC e a Prefeitura do Rio de Janeiro, a ex-juíza Glória Heloísa. A pergunta é a seguinte: a folha de pagamento é um dos principais gastos do orçamento municipal. E, Sim. frequentemente, os gestores públicos se veem diante de demandas para aumentos salariais e até para transformar os seletistas em estatutários. Demandas como da Iplan Rio, por exemplo. Como você, caso eleita, pretende se posicionar nesse assunto? Primeiro, eu quero dizer que há necessidade de que o servidor público seja valorizado, assim como o seletista. Todo trabalhador precisa ser valorizado. Entendo que o concurso público, até porque eu participei dele, né, há 23 anos atrás, é um instrumento de maior, digamos assim, mais democrático, né? E é um instrumento eficaz. Agora, eu sei que isso está em debate, né? Tornar pessoas seletistas, né? Trabalhadores seletistas em estatutários é uma questão a ser resolvida. Eu acredito que o próximo gestor vai se deparar com essa situação e precisa ouvir todos os atores para que essa solução venha a ser construída da melhor forma possível. Então, nós temos que estudar. Falar em Legal. aumento salarial, nesse momento de pandemia, eu acho que precisa. Não é o momento certo e adequado. O momento certo e adequado será mais tarde. Nesse momento, a melhor fala é saúde e gerar emprego e renda, porque todos nós estamos sofrendo com a pandemia e com as dificuldades e somos solidários a todas as pessoas. Legal. Agora, Glória, a gente já vai para a parte 3 da nossa conversa. É o Pinga Fogo. É quando eu faço aqui, eu jogo algumas perguntas rápidas e respostas tão rápidas quanto. E assim, não precisa se preocupar em desenvolver uma resposta. Claro, se Claro, vamos quiser, lá, vamos tentar, né? pode desenvolver também. Tá bem. O que você mais gosta do Rio de Janeiro? Eu gosto de tudo do Rio de Janeiro, mas eu não posso negar que eu gosto das praias do Rio de Janeiro, até porque eu surfo um pouquinho às vezes, de vez em quando, é um esporte que eu gosto. Legal. Meu irmão também é surfista. O Opa! maior problema do Rio de Janeiro? O maior problema, nesse momento, após a saúde, é a mobilidade, atinge na veia do carioca. Qual é o maior potencial do Rio de Janeiro? Turismo e economia criativa, nesse momento. Me fala, por favor, uma inspiração na sua família e uma inspiração como pessoa pública. Bom, inspiração como pessoa pública, eu gosto muito, eu vou falar, já disse isso antes, a desembargadora aposentada Ivone Caetano, uma mulher que deu muito exemplo dentro da magistratura pela superação das suas adversidades, uma mulher negra, e que eu me inspirei em alguns momentos para promover justiça para a infância e juventude. Então, ela realmente me inspirou. Em relação à minha família, se eu falar que a minha mãe, meu pai vai ficar com ciúmes, eu não sei. Mas a minha mãe com certeza foi uma mulher guerreira. Foi não, ela é uma mulher guerreira e me ensinou tudo aquilo que eu sei. Principalmente a amar. Legal. Qual é o maior problema da gestão pública? Falta de diálogo e transparência. E qual é a solução para a gestão pública? Dialogar e ter transparência. De 0 a 10, Glória, qual nota você daria para o presidente Jair Bolsonaro? Eu acho que a população, ela digamos assim, será a pessoa legitimada para dar essa, digamos assim, essa pontuação na época dos votos. Né? A população fará isso. Mas você tem nota? Você também é população. Vai ser depositada nas urnas em De 2022. 0 a 10, qual nota você daria para o Wilson Witzel? Da mesma forma, em 2022 eu vou depositar a minha nota através do meu voto. E eu acho que a população precisa também fazer dessa forma, né? Enfim, ela tem legitimidade para fazer essa votação, mas as urnas, esse momento tão democrático, que é o momento realmente que a população vai aplaudir ou não o gestor, de todos os níveis, municipal, federal ou estadual. E falando de municipal, a última nota que eu te peço. De 0 a 10, qual nota você daria para o prefeito Marcelo Crivella? Eu já falei, eu vou depositar na época das eleições o meu voto, né? E a população fará da mesma forma. Então, agora a gente já vai para a parte final, Glória. Queria te agradecer, Glória Heloísa, pela sua disponibilidade da entrevista. E, por fim, fazer uma última pergunta, na verdade, abrir o espaço para você falar diretamente com o espectador. Como eu já disse, essa entrevista vai ficar salva aqui no Instagram e também nos próximos dias, estará também publicada no YouTube, no canal do Boletim da Liberdade. E também vai ser divulgada no mailing do Boletim da Liberdade, tudo.
A gente tem feito isso com todos os pré-candidatos, tanto do Rio quanto São Paulo e os outros que também entrevistamos. O porquê ele deve prestar atenção na sua pré-candidatura nessas eleições. E aí você pode deixar o seu recado final, por favor. Porque eu sou diferente, porque eu sou uma mulher focada, que ama o próximo, e eu sempre fiz tudo na minha vida com muito amor, com muita dignidade. Além disso, eu não tenho absolutamente nada que venha arranhar toda a minha vida, todo o meu trabalho. Eu acho que o novo traz esperança e traz a modificação. Acho não, tenho convicção que o novo traz esperança e transforma situações passadas. Por isso, eu entendo que eu tenho muita experiência, muito amor para gerar transformação social que a nossa cidade merece e o carioca também. E tenho muita vontade de realizar essa diferença na vida das pessoas. Então, Glória, a gente te agradece muito, te agradeço em nome dos editores do Boletim da Liberdade. Ficamos muito felizes com a sua participação aqui conosco. Conte conosco como meio de comunicação para levar sempre a melhor informação para todos e desejamos muita sorte nessa sua caminhada, na sua pré-candidatura, na sua candidatura e se eleita também muita sorte e muita boa gestão, porque a gente deseja isso pelo Rio de Janeiro, tá bom? Tá bom, Pedro, te agradeço, agradeço a todo o seu público, agradeço esse espaço de liberdade e quero que as pessoas, se puderem, me acompanhem nas redes sociais para que possam me conhecer melhor e efetivamente entenderem que o meu coração sempre falou mais alto em todas as atitudes que eu tomei na minha vida. Isso aí. E não deixem de entrar no site do Boletim da Liberdade, www.boletimdaliberdade.com.br. Um abraço, pessoal. Bom final de semana. E segunda-feira voltamos à noite também, às 8 horas da noite, com uma entrevista com o Paulo Messina, pré-candidato do MDB. Um abraço. Tchau. Tchau.